Desde as regiões mais pobres do mundo até nos arredores de cidades prósperas, encontramos lugares que surgiram de forma improvisada, sem planejamento prévio, e se transformaram ao longo dos anos em subúrbios lotados de pessoas vivendo em condições precárias. A falta de água limpa, banheiros, pobreza, violência, pragas, escassez e intempéries climáticas são apenas alguns dos infortúnios enfrentados diariamente por milhões de pessoas. Neste vídeo, apresento uma lista dos 7 lugares mais terríveis do mundo para se viver, onde a vida diária é extremamente difícil. Vamos lá! 7 favelas de Jakarta, Indonésia. A capital e cidade mais populosa da Indonésia, é conhecida por suas duas faces, seus enormes e modernos arranha-céus, e por outro lado, seus imensos bairros de barracos. Esses últimos ocupam mais da metade de Jakarta. Em 2014, cerca de 34 milhões de indonésios viviam nesses lugares, afetados não apenas pela falta de saneamento e superlotação, mas também por constantes inundações. Esses assentamentos informais estão localizados principalmente perto de rios, ao longo das linhas férreas em funcionamento e ao redor de grandes aterros sanitários. Algumas áreas estão tão superlotadas que os moradores relatam ser impossível ver a luz do sol a qualquer hora do dia. Dharavi, Índia. 60% da população de Mumbai vive em favelas, das quais Dharavi é a maior. Estima-se que entre 600 mil e 1 milhão de pessoas vivam amontoadas lá, em um labirinto de aproximadamente 5 km² de vielas estreitas, edifícios precários, barracos e esgotos a céu aberto. O lugar carece de serviços básicos de saneamento, água potável, estradas e outros serviços. Além disso, cerca de 15 mil fábricas operam em Dharavi, fonte de emprego, mas também de poluição atmosférica. Distrito de Tondo, Manila, Filipinas. Cerca de 500 favelas margeiam rios, linhas férreas e aterros sanitários da cidade de Manila. Embora não haja dados oficiais, estima-se que mais de 4 milhões de pessoas vivam nesses lugares. No noroeste de Manila, do outro lado do rio Pasig, está o distrito de Tondo, com cerca de 700 mil habitantes. É a área mais densamente povoada do mundo, com uma média de 80 mil pessoas por milha quadrada, chegando a 200 mil em algumas áreas. As casas são construídas de forma improvisada perto de grandes aterros tóxicos, onde muitos moradores trabalham. Esses lugares carecem de água corrente, banheiros, cozinhas e são lugares insalubres, sem ventilação adequada. Do Soleil, Haiti, nomeada como Cidade do Sol, é um dos lugares mais sombrios do Haiti. É o bairro mais pobre da capital, Porto Príncipe. Atualmente, cerca de 400 mil pessoas vivem lá em uma área de menos de 22 km². Não há eletricidade constante, água potável ou saneamento básico. É uma área de alta concentração de pobreza e desnutrição, além de ser cenário de violência de gangues. Abog, Gana, um bairro de Accra, a capital de Gana, tornou-se conhecido por abrigar o maior lixão tecnológico do mundo. Cerca de 40 mil pessoas vivem lá, muitas dedicadas à extração de metais dos resíduos. No entanto, a extração polui o ar e ameaça a vida dos moradores. O local foi considerado um dos mais contaminados do planeta devido à presença de toxinas que excedem em 100 vezes os limites permitidos internacionalmente. Kibera, Nairobi, Quênia. Um grande assentamento informal nos subúrbios de Nairobi, capital do Quênia, é o maior e mais pobre do país e o segundo maior da África, com 1 milhão de habitantes estimados. A maioria vive em extrema pobreza, com muito desemprego. A água limpa é difícil de conseguir e muitas vezes se contamina com esgotos. As casas são pequenas e superlotadas, com até 8 pessoas vivendo em média de 10 a 12 metros quadrados. Maroko, Lagos, Nigéria. O estado de Lagos, no sudoeste da Nigéria, tem uma população de cerca de 20 milhões, a maioria em assentamentos informais. Maroko é o maior bairro marginal flutuante do mundo, conhecido como a Veneza da África. Entre 150 mil e 300 mil pessoas vivem lá, enfrentando más condições de vida devido à densidade populacional, desemprego, pobreza e falta de serviços básicos. Estes são apenas alguns exemplos de lugares ao redor do mundo onde as condições de vida são extremamente desafiadoras. Dos mais pobres aos mais prósperos, essas áreas urbanas improvisadas são um reflexo das desigualdades e desafios que muitas pessoas enfrentam diariamente. Se olharmos mais de perto, podemos ver como a falta de planejamento urbano adequado e a crescente população contribuem para a criação desses ambientes difíceis. As questões de saneamento, habitação inadequada, falta de serviços básicos e poluição são apenas alguns dos muitos problemas que essas comunidades enfrentam.
Em Jakarta, na Indonésia, os enormes arranha-céus contrastam com os imensos bairros de favelas, mostrando a disparidade entre ricos e pobres. Em Dharavi, na Índia, centenas de milhares de pessoas vivem em condições de superlotação e pobreza extrema, enquanto lutam para encontrar meios de subsistência em meio à poluição industrial. O distrito de Tondo, em Manila, nas Filipinas, é outra área marcada pela densidade populacional e pela falta de infraestrutura básica. Com milhões de habitantes vivendo em condições insalubres perto de rios poluídos e lixões, a vida diária é uma luta constante. No Haiti, a cidade de Du Soleil enfrenta problemas crônicos de falta de eletricidade, água potável e saneamento básico. Com um alto índice de pobreza e desnutrição, a violência das gangues tornou-se uma realidade sombria para os moradores. Em Accra, Gana, o bairro de Agbogboshi é conhecido por abrigar o maior depósito de lixo tecnológico do mundo. Com dezenas de milhares de pessoas vivendo entre os resíduos tóxicos, a saúde e o bem-estar da comunidade estão em risco constante. Esses são apenas alguns exemplos de comunidades urbanas onde a vida é uma batalha diária. À medida que exploramos essas realidades, é importante reconhecer a resiliência das pessoas que vivem nesses lugares e o trabalho árduo das organizações locais e internacionais que buscam melhorar as condições de vida nessas áreas. A desigualdade urbana é um desafio complexo que exige soluções abrangentes e colaborativas. À medida que avançamos, devemos trabalhar juntos para construir cidades mais inclusivas e sustentáveis, onde todos os habitantes possam prosperar. Nesse cenário desafiador, é impossível ignorar as condições precárias em que muitas dessas comunidades vivem. A pobreza extrema é uma realidade palpável, com moradias improvisadas e superlotadas, muitas vezes construídas com materiais inadequados e sem acesso a serviços básicos. A falta de saneamento é uma das questões mais urgentes. Muitas dessas áreas carecem de sistemas adequados de água potável e esgoto, o que leva ao acúmulo de lixo e resíduos em ruas estreitas e becos apertados. O odor fétido é onipresente, e o risco de doenças transmitidas pela água é constante. Além disso, a poluição do ar é uma preocupação séria. Com indústrias mal reguladas e a queima constante de resíduos, o ar está carregado de substâncias tóxicas que afetam a saúde dos moradores. Problemas respiratórios e doenças relacionadas à poluição são comuns, especialmente entre crianças e idosos. A falta de acesso a cuidados de saúde adequados agrava ainda mais a situação. Com poucos hospitais e clínicas disponíveis, muitas pessoas sofrem sem tratamento adequado para doenças comuns e graves. A mortalidade infantil é alta e a expectativa de vida é drasticamente reduzida. Em meio a essa dura realidade, as comunidades lutam para sobreviver. Muitos recorrem a empregos informais e precários, trabalhando longas horas por salários mínimos que mal conseguem sustentar suas famílias. O ciclo de pobreza é difícil de quebrar, e as perspectivas de uma vida melhor parecem distantes para muitos. Apesar desses desafios, há uma resiliência notável nessas comunidades. As pessoas se unem em solidariedade, compartilhando recursos e apoio mútuo para enfrentar as dificuldades do dia a dia. É um testemunho da força e da determinação humanas em face da adversidade. Nossa jornada por algumas das áreas urbanas mais desafiadoras do mundo nos mostra a importância urgente de abordar questões como pobreza, desigualdade e acesso a serviços básicos. Em muitos desses lugares, as condições de vida são tão extremas que é difícil imaginar a vida diária enfrentada por milhões de pessoas. Mas apesar dos desafios, também vemos exemplos de resiliência e esperança nessas comunidades. De pequenos atos de solidariedade a iniciativas de base lideradas pela comunidade, há uma força incrível nas pessoas que lutam para sobreviver e melhorar suas condições de vida. Como podemos ajudar a fazer a diferença? Existem muitas maneiras de apoiar essas comunidades, desde doações para organizações locais até a defesa por políticas públicas que promovam a justiça social e a igualdade. Cada gesto, por menor que seja, pode ter um impacto significativo na vida das pessoas que mais precisam. À medida que continuamos nossa jornada, vamos lembrar de manter nossos corações abertos e nossas mentes conscientes das realidades enfrentadas por aqueles que vivem em condições precárias. Somente através do entendimento e da ação podemos trabalhar juntos para construir um mundo mais justo e equitativo para todos. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdo e outros temas interessantes, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Além disso, inscreva-se no canal para receber atualizações regulares e ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por assistir e até a próxima!